Sejam muito bem-vindos ao canal do Instituto do Autismo. Você é professor? Tem algum aluno autista na tua sala de aula? E quando o professor não sabe o que fazer para incluir o seu aluno autista? Vamos conversar sobre isso. 5 dicas de como trabalhar com uma criança autista em sala de aula. Eu sou Priscila Figueiredo, pedagoga, psicopedagoga, analista do comportamento e diretora clínica do Instituto do Autismo. No vídeo de hoje, nós vamos te dar 5 dicas de como trabalhar com o teu aluno autista. E esse vídeo não é só para professores não, é para orientar também todas as pessoas que estão envolvidas nesse ambiente escolar. Nós sabemos da importância de acolher esses alunos e o esforço que os professores têm feito cada dia mais para poder lidar com este público. A neurodiversidade e a inclusão é um tema muito presente nas nossas escolas. Portanto, vem com a gente que a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros passos para essa inclusão verdadeira começar a acontecer. Nosso primeiro passo, nossa primeira dica seria a anamnese, ou se você preferir, pode chamar também de entrevista inicial. É necessário a gente conhecer esse aluno mais de perto, sabe? Então chamar os pais para uma conversa, chamar esses pais para poder fazer uma anamnese, perguntas relevantes antes de tudo, inclusive se possível antes das aulas começarem, é um primeiro passo assim primordial. A gente precisa levantar dados, levantar informações que vão nos ajudar para poder conhecer melhor esse aluno, entender sobre o seu caso clínico, entender sobre o seu histórico familiar, entender sobre suas questões de preferências, entender sobre peculiaridades que vai te servir como ferramenta para trabalhar melhor com esse aluno dentro da sala de aula. E após isso, claro, nesse momento de conversa com os pais, desse momento de conhecimento, colocar sempre esse aluno perto de você, sabe? Para que você possa estar ali tentando entender melhor o comportamento, as ações desse aluno e intervir melhor também é uma dica muito valiosa. A segunda dica super importante é a previsibilidade. É isso mesmo, previsibilidade. Para o autista isso é assim imprescindível, fundamental. A gente precisa entender que a gente precisa mostrar para essa criança o que vai acontecer. Como, por exemplo, geralmente a gente pega esse aluno, coloca ele dentro da sala de aula e não vai dando a esse aluno previsibilidade do que vai acontecer. Então a gente precisa explicar para esse aluno, olha, agora a gente vai para o parquinho, agora é a hora da gente brincar. Então a gente avisa antes de ir para o parquinho. A gente vai preparando ele mais ou menos aí 5, 10 minutinhos antes. Olha, daqui a pouco é a hora da gente ir para o parquinho. A hora do lanche também. Daqui a pouco vai ser a hora de você lanchar. E isso depois do parquinho nós vamos lanchar. E o que quer que seja que tenha na rotina do dia a dia de sala de aula, é extremamente importante a gente dar essa previsibilidade à criança. Você pode também estar combinando com as famílias, com os responsáveis, para eles irem fazendo isso assim já desde casa. Inclusive uma coisa bem importante na rotina, né, das crianças autistas de escola, é quando a gente dá essa previsibilidade para a criança já de casa, de dizer, filho, filha, agora é hora de ir para a escola, vamos para a escola. Eita, você está vestindo sua farda porque você vai para a escola. E o legal mesmo é essa criança tentar chegar um pouco antes de todo mundo entrar, se for possível, ou depois que todo mundo estiver na sala. Porque esse barulho, essa agitação prejudica um pouquinho aí a aceitação dessa criança. A nossa terceira dica é sobre rotina visual. A rotina visual é extremamente necessária para as nossas crianças inclusas. A rotina diária também é extremamente necessária. Quando um professor ele tem ali bem estruturadozinho, bem organizado o planejamento diário dele, do que vai acontecer desde o início até o fim da sua aula, ele traz, sabe, mais segurança para poder essa criança se engajar no processo do dia a dia da aula. Então, você ter determinado a hora do, 7 da manhã, a hora do bom dia, 1 da tarde, a hora do boa tarde. E depois disso vem o quê? Depois disso vem a hora do conto, e depois disso vem a hora da atividade, vem o lanche, vem o recreio. Então, essa rotina diária, ela é extremamente importante porque a gente encontra muita rigidez de comportamento nesse público autista, né? Então, quando quebra essa rotina deles, quando eles sentem que algo saiu do controle ali, que algo não foi previamente mostrado para ele que vai acontecer, então isso aumenta a nossa chance de encontrar um comportamento inadequado nessa criança. Então, estruturar uma rotina diária, onde essa criança saiba desde o iniciozinho lá do ano letivo, o que vai acontecer desde a hora dela chegar até a hora dela ir embora, é assim extremamente importante. E auxiliando essa rotina diária, a gente pode estar usando a rotina visual,
quer uma rotina mais estruturada, quer uma rotina elaborada com fotos, com imagens, dentro daquilo que vai acontecer no dia a dia da criança. A gente pode estar fazendo várias fotos aí do momento da chegada até o momento de ir embora, foto do lanche, foto da atividade, foto do parquinho, foto da hora da história. E a gente anexa essa rotina e coloca aí embaixo um envelopezinho, onde cada card retirado vai ser guardado nesse envelope. E aí a criança vai lá, tira uma figura daquela, porque, por exemplo, já realizou a hora do bom dia, e guarda na sua rotina. E a gente dá previsibilidade, lembra? Previsibilidade é ela do que vai acontecer. E aí ela vai, cada vez que ela fizer um passo da sua rotina, ela vai retirando essas figuras e vai guardando. Isso vai gerando nessa criança um comportamento mais estabilizado, isso vai diminuindo a ansiedade. E aí você pode estar dizendo assim, mas o meu aluno ele é verbal, ele entende tudo, ele fala, ele conversa, e não precisa usar figuras com ele. Mas aí eu posso te garantir que funciona do mesmo jeito. Essa rotina visual ela vai funcionar com qualquer nível de suporte, porque ela vai estar diminuindo esse comportamento de ansiedade e fazendo com que a gente consiga engajar essa criança ainda mais no nosso dia a dia escolar. Então, fazer essa rotina, e sempre que houver mudança nessa rotina, a gente também precisa tirar fotos, né, dessa atividade extra. De repente é uma data comemorativa dentro da escola e aí a gente tira foto desse evento, dessa data comemorativa, dessa aula extra que vai acontecer e coloca lá na rotina, para a gente poder estar trabalhando assim a atenção, trabalhando o foco, trabalhando também a conversação, sabe? Tem muitos benefícios que essa organização traz como um todo para a gente, professor, e para o nosso aluno em sala de aula. A nossa quarta dica é sobre instrumentos de interesse desse aluno. Usar instrumentos de interesse. O que seriam esses instrumentos de interesse? Você já ouviu falar na palavra reforçador? Esse termo vem muito lá da ciência aba, né? O reforçador é algo que a gente encontra para usar como consequência. Ou seja, ele nos ajuda muito de maneira positiva a aumentar comportamentos que a gente queira aumentar e a diminuir outros que a gente acha que é necessário extinguir. O reforçador ele vai ser sempre algo que a criança se interessa muito. E aí a gente volta lá para a primeira dica de todas, né, que é a dica da entrevista inicial com os pais, que é onde você colhe esses dados extremamente relevantes para você usar no decorrer do seu trabalho. E aí nesse momento que você pergunta aos pais do que é que ele gosta, se ele tem algum brinquedo favorito, se tem algo que deixa ele extremamente feliz. Então a gente usa desses materiais como o nosso reforçador positivo. Então cumpriu a atividade, foi para o parquinho e voltou sem fazer nenhuma birra para sair de um ambiente para o outro. Então a gente entrega esse reforçador positivo para essa criança. Então a gente pode pegar, por exemplo, a criança gosta de trem. E aí a gente usa o trem de uma maneira positiva. A gente pega esse trem e toda vez que ele cumprir com o combinado ou realizar uma etapa daquela rotina visual, a gente vai lá, pega o trenzinho e entrega para ele. Olha, parabéns, você conseguiu. E aí entrega que ele ganhou o trem. Dá um tempinho, usa o timer, dá uns minutinhos ali e depois entrega uma outra atividade para essa criança. Esse reforçador, ele pode ser um brinquedo, ele pode ser uma comida, de repente, ele pode ser também um reforço social. O que seria um reforço social? Seria palmas, seria um abraço, seria parabenizar, seria fazer festa quando essa criança acertar algo. Então a gente vai estar fazendo o seguinte: se essa criança está muito pouco motivada, a gente usa o reforçador positivo para aumentar essa motivação. E se ela está fazendo um comportamento inadequado, a gente também usa esse reforçador positivo para extinguir. Cada vez menos que ela vê que vai fazer aquele comportamento ali, ela não ganha. Então, se ela vê que não está fazendo aquilo ali, ela vai passar a ganhar o reforçador positivo dela. Vamos tentar usar tela, computador, tablet, celular, em última instância. Os melhores reforçadores são aqueles que vão ter ganhos positivos ao longo prazo. A quinta e última dica, não menos importante que todas as outras que a gente já falou aqui hoje, é sobre dê mais de uma opção de atividade. É isso mesmo. Te garanto que vai funcionar muito bem se você oferecer duas ou mais opções de atividade para essa criança. No lugar de tu chegar impondo dessa criança a atividade que ela tem que fazer, que muitas vezes não está chamando a atenção da criança, então é por isso que ela se recusa a fazer, porque aquilo não está sendo atrativo para ela. Você chega com dois tipos de atividade, diz, vamos lá, você quer esse ou esse? Vai ser muito mais provável que ao término a criança faça as duas atividades
do que você oferecer uma e insistir que ela faça aquela atividade e depois vir com outra atividade para oferecer novamente. Você leva logo 2 opções de atividade e ajuda com que a criança escolha entre uma atividade e outra. Terminou, tá, parabéns, usa o reforçador que a gente falou anteriormente, positivo, e mostra: agora vamos fazer essa. Você já terminou essa, agora vamos fazer essa. Então, essa estratégia é simples, mas funciona muito bem para que a gente faça com que essa criança seja participativa a esse momento da atividade, que é o momento de aprendizado dela. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero dizer meu muito obrigada por ter ficado aqui com a gente. E agora eu vou combinar uma coisa com vocês. Para que a gente possa ir tratando de mais assuntos, para que você receba outros vídeos como esse, você precisa ativar as notificações, se inscrever no canal do Instituto do Autismo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. E se você tiver qualquer pergunta, tema ou até mesmo relatos, né, da sua sala de aula, do seu dia a dia, dos seus alunos, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer pra gente interagir com você. Um beijo e até a próxima!